Olá turma, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma coletânea de vídeos que eu vou tratar do assunto análise combinatória. Esse termo análise combinatória faz referência ao que nós trabalhamos com contagem. E aí ele trata de princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. Então vamos lá. O primeiro conceito é o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem ou simplesmente PFC. Tá? Ou princípio multiplicativo. Tá? Então, quando eu fizer referência a ele, eu vou falar PFC, para facilitar. Tá? Então, o que significa isso? Se um determinado acontecimento ocorrer por várias etapas sucessivas, de tal modo que P1 é o número de possibilidades da primeira etapa, P2 é o número de possibilidades da segunda etapa, PK é o número de possibilidades da késima etapa, então a multiplicação P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 até PK é o número de possibilidades total de um acontecimento ocorrer. Tá? Então, basicamente, como o próprio nome diz aqui, princípio multiplicativo, a ideia é que você tem que simplesmente multiplicar. Tá? Então, você tem que identificar que é um determinado acontecimento. Você vai determinar quais são as possibilidades desse acontecimento em algumas etapas, tá? Primeira, segunda, terceira, até uma késima etapa. E aí basta você multiplicar todas as etapas que você vai determinar o número de possibilidades total de acontecer aquilo. Então, eu vou mostrar basicamente, gente, principalmente toda a análise combinatória é mais fácil de aprender na prática, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é bastantes exercícios. Então, o primeiro aí, ó. Um quiosque de praia lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão: combinado de sanduíche natural e suco a R$ 8,00. Para esse combinado, há 4 opções de sanduíche: frango, atum, vegetariano e queijo branco, e 3 opções de suco: laranja, uva e morango. De quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Então aqui, gente, basicamente aqui o detalhe é perceber que são duas situações, né, dois acontecimentos, perdão, são duas possibilidades, né, a possibilidade de você formar sanduíches e a possibilidade de você formar um conjunto com suco. Tá? Então a gente vai fazer um combinado, né? Então o acontecimento aqui é o combinado. Então o combinado pode ser formado de sanduíche mais o suco. Então o que acontece? Ó, se eu tenho a opção frango, atum, vegetariano e queijo branco, tenho 4 possibilidades de sanduíche. E de suco eu tenho laranja, uva e morango, são 3 possibilidades de suco. Então, pelo princípio multiplicativo, gente, basta eu fazer então o quê? Multiplicar. Então, se eu tenho 4 possibilidades de sanduíche e multiplico pela quantidade de sucos, então minha resposta é 12 possibilidades. Tá? Então, são todas as possibilidades de formar um combinado de sanduíche com suco. Tá? Basicamente é só isso. Tá? Mas para ficar um pouco mais claro, né, para que a gente possa entender claramente o que significa esse 12, é muito importante a gente fazer o que nós chamamos de diagrama de árvore. O que é esse diagrama de árvore? Eu vou construir todas as possibilidades fazendo as combinações. Ou seja, ó, eu vou montar aqui um diagrama em que eu tenho os sanduíches, vou chamar aqui de frango, vou colocar aqui o atum e o vegetariano, perdão, o vegetariano e por fim o queijo branco. Então tá aqui as 4 possibilidades de sanduíche. E vou ligar isso através aqui de uma seta com os sucos. Peraí, deixa eu pôr uma seta menor, né? Mais fininha. Então quer dizer, o frango eu vou poder combinar com laranja, com a uva e com o morango. Tá? Deixa eu escrever aqui. Então, com a laranja, com a uva e com o morango. Então eu consegui enxergar aqui todas as possibilidades de sanduíche com o suco, né? Os combinados. Então agora eu vou escrever em relativo ao atum. Eu vou pegar aqui uma setinha de novo. Deixa eu afinar a setinha. Então eu vou poder fazer com laranja, com a uva e com o morango. Vou escrever laranja, uva, um pouquinho mais para cima,
e com o morango. Agora o vegetariano, mesma coisa, tá? Vou pegar a setinha aqui. Vegetariano pode ser com a laranja, com a uva e com o morango. Vou escrever. Pessoal, eu peço que escrevam essas coisas no caderno, tá? Se possível, faz esses exercícios antes que eu faça, né? Tenta fazer sozinho antes e vai fazendo tudo no caderno para poder ir memorizando, que esse é um assunto que cai bastante no vestibular, tá? Então, mesma coisa com queijo branco, ó. Dá para fazer a combinação com laranja, com a uva e com o morango. Então tá feito, ó, gente. Então, o mais interessante disso aqui é que agora eu consigo enxergar todas as possibilidades, ó. Eu tenho frango com laranja, frango com uva, frango com morango, atum com laranja, atum com uva, atum com morango e assim por diante, tá? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades aqui. Então são as 12 possibilidades combinadas. Deixa eu mostrar isso bonitinho. Então tá aqui, ó. O diagrama da árvore de possibilidades, ó. Eu tenho todas as relações, ó. A primeira etapa, como eu estava destacando, né, é o sanduíche. Então as possibilidades de sanduíche é o frango, atum, vegetariano e queijo, ou seja, são 4 possibilidades. A segunda etapa é o suco, e o suco aqui tem 3 possibilidades. Então se eu faço 4 vezes 3 dá 12, está aqui as 12 possibilidades. Tá? Então, se o exercício ainda pedir, além de dizer quantos, perguntar quais são as possibilidades, então está aqui a listagem dos quais. Ó. Branco laranja, branco uva, branco com morango e assim por diante. Tá? Então estão aqui as 12 possibilidades. Ok? Vou fazer mais um. Então, aqui está mais um problema. Sugiro que você pare aí o vídeo e tenta fazer antes que eu faça. Tá? Então, para a eleição da Associação de Pais e Mestres da escola, há 3 candidatos a diretor, o Arnaldo, o Fábio e a Carmen, e 2 candidatos a vice-diretor, Beatriz e Darcio. Então pergunta, quais e quantos são os resultados dessa eleição? Então aqui mais uma vez, ó, eu tenho 3 possibilidades para diretor, tenho 2 possibilidades para vice-diretor, pelo princípio multiplicativo, basta fazer 3 vezes 2, quanto que dá? 6. Então a resposta é 6 possibilidades de resultados dessa eleição. Tá? Então já está de cara a resposta. Tá? Mas vamos fazer isso em quais, né? Que aqui ó, ele pergunta quantos, tá? Isso aqui seria a resposta do quantos, mas eu tenho que fazer também o quais. Então vamos para o quais aqui. Então quais seria usando o diagrama de árvore. Tá? Então eu vou fazer aqui. Eu tenho o Arnaldo, tenho o Fábio, e tenho a Carmen. Então essa daqui é a possibilidade de diretor, tá? Então aqui eu estou escrevendo as possibilidades de diretor. Agora vamos fazer as possibilidades do vice-diretor, né? Então aqui no caso vai ser a Beatriz e o Darcio. Então eu vou ligar aqui pela setinha. Então quer dizer, o Arnaldo pode se conectar com a Beatriz e com o Darcio. O Fábio também com a Beatriz, com o Darcio. E a Carmen também com a Beatriz e o Darcio. Vamos escrever isso. Vou colocar de vermelhinho. Então aqui vai ficar a Beatriz, vou chamar de B. E aqui o Darcio. Então aqui a Beatriz. E aqui o Darcio. Aqui a Beatriz e o Darcio. Então está aí feita a minha árvore, tá? Então como resposta, eu posso pôr aqui o primeiro possibilidade de resposta, né? Deixa eu colocar certinho para ficar melhor. Vou colocando uma setinha aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Eu tenho essa relação aqui, tenho essa. Então, vamos escrever as eleições aqui. Vai ficar, deixa eu aumentar a letra. Vai ficar o Arnaldo com a Beatriz. O Arnaldo
e o Darcio. Aqui o Fábio. Opa, Fábio e a Beatriz. Aqui o Fábio e o Darcio. Aqui a Carmen, Beatriz e a Carmen e o Darcio. Ok? E a resposta do quantos ficou então 6 possibilidades de resultados dessa eleição. Ok, gente, então essa é a resposta. Põe aí no caderno bonitinho, tá? Pra vocês poderem aprender. Vamos fazer mais um problema. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Reparem que a pergunta fala em referência a quais, ó, não fala quantos. Mas de qualquer maneira eu vou destacar aqui também o quantos, para a gente poder ter a noção da quantidade que vai dar a resposta. Tá? O que acontece aqui? Ó, reparem que uma moeda ela tem ou cara ou coroa. São essas duas possibilidades. Ou cara ou coroa. Então, percebam que a gente vai lançar 3 vezes. Então, na hora que eu lançar a primeira vez, ou vai poder sair cara, ou vai poder sair coroa. Se eu jogar a segunda vez, vai sair ou cara ou coroa. E a terceira vez, ou cara ou coroa. Então, cuidado para fazer a conta na hora de perceber quais são as possibilidades. Lembra que eu divido o acontecimento em etapas. O acontecimento é jogar a moeda. As etapas são a primeira, lançar uma vez. A segunda etapa, lançar outra vez. Terceira etapa, lançar outra vez. Então, eu tenho que contar as possibilidades dentro das etapas e multiplicar o resultado de cada uma das etapas. Então, o que acontece? Ó? Se eu tenho um lançamento duas possibilidades, na segunda vez que eu jogar, também vai ter 2 possibilidades, que é a cara e a coroa. Se eu jogar mais uma vez, eu vou ter outras 2 possibilidades, que é a cara e coroa. Então, a resposta vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Reparem que pode ter passado na cabeça de vocês que seria 3 vezes 2, que dá 6. Mas não é 3 vezes 2, porque o 3 não é a possibilidade de cada etapa. E sim o 3 são quantas etapas tem esse acontecimento. Ok? Então vamos construir agora, gente, o diagrama de árvore, que seria o melhor caminho para resolver esse exercício. Então, já escrevi aqui no primeiro lançamento a cara e coroa. Então vamos para o segundo lançamento. Tá? Então deixa eu escrever bonitinho. Então aqui aqui vai ser a primeira etapa. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Então primeira etapa. Aqui eu vou escrever a segunda etapa. E aqui um pouquinho mais para frente a terceira etapa. Então uma setinha. Então a cara vai poder conectar aqui com a cara também ou com a coroa. E a coroa vai poder conectar com a cara e a coroa. Tá? São as duas possibilidades da segunda etapa. Então aqui vai poder fazer com a cara e com a coroa. Aqui com a cara e com a coroa. Então, se eu quisesse contar aqui na segunda etapa já quais são as possibilidades totais, de sequências possíveis, né? Daria cara, 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 coroa. Coroa, cara, coroa, coroa. Dariam 4 possibilidades, tá? Mas a ideia é 3, né? Então, vamos fazer a terceira aqui. Então, quer dizer que, mais uma vez, essa cara vai poder combinar com cara de novo, depois com coroa. E essa coroa com cara e com coroa novamente. E aqui embaixo a mesma coisa. Então a coroa aqui, para finalizar. Vamos ver se escrever. Então ficou. Essa primeira vai ficar a sequência de caras, né? Vai ficar cara, cara, cara. Depois cara, cara, coroa. Depois cara, coroa, cara. E por fim, cara, coroa, coroa. E aqui embaixo vai ficar coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Depois coroa, coroa, cara.
E por fim, coroa, coroa, coroa. Então tá feita aí a nossa sequência de lançamentos, né, de possíveis faces. E aí tem todas as 3 sequências aqui e completando as 8 possibilidades que eu tenho no total de sequências, tá? Bonitinho, ficaria assim. Então tá todas as sequências aqui, ó. Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, 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 cara e coroa, 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 tá? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí, gente.